Curso Apocalipse Linha do Tempo, terceira parte. Aqui nós temos o conteúdo programático do curso Apocalipse Linha do Tempo. Nós já vimos a primeira e a segunda parte em 2 vídeos anteriores. Este vídeo é a terceira parte, então aqui nós veremos o reinado do anticristo, o livro selado, a abertura dos selos, as trombetas e as taças, as bodas do cordeiro e a batalha do Armagedon. Então este vídeo é a terceira parte. Se você ainda não assistiu a primeira e a segunda parte, procure na descrição deste vídeo o link para acessar a primeira e a segunda parte do curso Apocalipse Linha do Tempo. Temos aqui o gráfico em que nós utilizamos no último bloco. Até agora nós vimos o que vai ocorrer na primeira parte da 70 semanas, ou seja, nos 3 primeiros anos e meio, e agora nós vamos continuar nesse bloco falando sobre o que vai acontecer na segunda parte da 70 semanas, ou seja, vamos falar sobre o que vai ocorrer no reinado do anticristo e um pouco além. Nós já obtivemos algumas informações do curso de Daniel Linha do Tempo, como a vinda de Cristo que vai ocasionar o arrebatamento da igreja. Este será o ponto de referência que indicará o final da 70 semana e o final do reinado do anticristo. Muito embora o anticristo ele continuará atuando até a batalha do Armagedon. Após a vinda de Cristo, somente ficarão na terra aqueles que têm a marca da besta. Estes vão viver o tempo da ira de Deus, que será da vinda de Cristo até a batalha do Armagedon. Então, nós temos aí 3 pontos de referência. A profanação do templo, que nós já vimos que é o começo do reinado do anticristo, a vinda de Cristo e a batalha do Armagedon. Então, nessa segunda parte, nós temos esses 3 pontos de referência que vão balizar o conteúdo que nós vamos incluir no nosso gráfico. Nós já vimos então que após a vinda de Cristo, somente ficarão na terra aqueles que têm a marca da besta e vão viver o tempo da ira. O tempo da ira vai da vinda de Cristo até a batalha do Armagedon. Antes de continuar o nosso estudo da linha do tempo, nós precisaremos falar um pouco sobre o apóstolo João e sobre o que está contido nos capítulos 4 e 5 do livro de Apocalipse. O apóstolo João ele se encontrava exilado na ilha de Patmos, quando recebeu uma visão de Deus sobre o que iria acontecer no final dos tempos. Ele foi elevado ao céu e lá ele viu um grande trono branco com 24 anciões. E também havia um livro onde estava escrito tudo o que iria acontecer no final dos tempos. Mas este livro estava selado e ninguém poderia abri-lo. Nós vamos fazer um parênteses aqui para explicar um pouquinho sobre o livro selado. Na antiguidade, os documentos importantes eles eram escritos em rolos e selados para que somente uma pessoa autorizada pudesse abrir. Um testamento, por exemplo, era escrito no rolo e depois selado. Ninguém poderia abri-lo, somente as pessoas beneficiárias poderiam abri-lo no tempo oportuno. Este livro que havia no céu e continha a descrição de tudo o que iria acontecer no final dos tempos, estava selado com 7 selos, mas somente uma pessoa autorizada poderia abri-lo para que pudesse ser revelado o seu conteúdo. Então, nesta visão de João, ele viu um anjo forte perguntar em voz alta: existe alguém digno de abrir o livro e desatar os selos? Mas não apareceu ninguém. Então um dos anciões que estava junto ao trono disse: há uma pessoa que é digno de abrir o livro e desatar os selos. É o leão da tribo de Judá. Ele venceu e é digno de abrir os selos. Jesus foi a única pessoa digna de abrir o livro e desatar os selos, porque venceu. Morreu pelos nossos pecados e hoje nós podemos saber o que irá acontecer no final dos tempos. Como falei anteriormente, isto que acabei de falar está nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Vocês podem conferir. A partir deste ponto, o livro é aberto e os selos são desatados e assim podemos tomar conhecimento do que vai acontecer no final dos tempos.
O livro selado. Então, o livro contendo as informações do que vai acontecer no final dos tempos continha 7 selos. Cada selo é como um capítulo de um livro que descreve uma parte do que vai acontecer com os seres humanos no final dos tempos. Em cada selo, assim como num livro, em cada capítulo, tem um assunto diferente, não existindo uma cronologia entre eles. Então nós temos os vários capítulos do livro, cada capítulo fala de um assunto, mas não existe uma cronologia entre eles, que nós vamos ver depois com mais detalhes nos blocos a seguir. É um grande privilégio sabermos o que vai acontecer no final dos tempos. Somente temos acesso a esse conhecimento porque Jesus foi o único digno de abrir o livro. Infelizmente, a maioria dos cristãos não valoriza o conhecimento deste livro e até chegam a desprezá-lo. O conhecimento deste livro, que está contido no Apocalipse da Bíblia, será de suma importância para que os cristãos possam passar o período da tribulação. Vamos identificar aqui quando os eventos contidos neste livro começam a ser descritos. Os assuntos falam sobre o tempo do fim, mas quando começa o tempo do fim? Então, é aqui que muitos cristãos se perdem. Nós temos que saber, nós temos que ter a certeza de quando começa um tempo do fim. Existe um tempo do fim. Então, quando começa esse tempo do fim, que está descrito no livro selado. É o que nós veremos agora. Observe no nosso gráfico a profanação do templo. Como já comprovamos anteriormente, o início do reinado do anticristo também começa nesse ponto. Começa com a profanação do templo, começa no ponto da profanação do templo. Nós vimos lá no curso Daniel Linha do Tempo, lá uns 42 meses. Então esse ponto é o ponto que começa o reinado do anticristo de 42 meses. Outro evento que nós identificamos é o período da grande tribulação citado na Bíblia, e nós já colocamos aí no nosso gráfico. Mas nós vamos rever esse período para que nós possamos comprovar quando começa o tempo do fim. Vamos ver na nossa Bíblia, no capítulo 24 de Mateus, quando Jesus pergunta, quando os discípulos perguntam para Jesus: que sinais haverá da tua vinda? Jesus responde com os versículos 7 e 8. Então, vou ler aqui. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, nós temos aqui o período da tribulação e um período que antecede ao período da tribulação, que é o período das dores. Vamos ler então em Mateus 24, de 15 a 21. Quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça para tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, e até agora não tem havido e nem haverá. Então aqui, Jesus está falando sobre esse tempo de angústia, esse tempo de tribulação, que vai ocorrer logo após a ação desoladora. Então, esse é o tempo do fim. Então, o que está descrito no livro selado começa após a assolação desoladora, ou seja, no início do reinado do anticristo. Vamos ler em Daniel 12, versículos 1 e 9. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústias, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, e todo aquele que estiver achado no livro. Versículo 9. Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então aqui no Daniel 12, ele está dando duas informações importantes. Ele está confirmando no versículo 1, aquele tempo de angústia como nunca houve antes. É o mesmo tempo de angústia citados em Mateus. E ele confirma que esse tempo de angústia é o tempo do fim. Em Daniel 8, também, deixa eu ler aqui, Daniel 8, versículo 17 a 19. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem,
pois esta visão se refere ao tempo do fim. Ele falava comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu estava, me achava. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Ou seja, observe que o tempo do fim está contido na 70 semana. A 70 semana é o tempo do fim. Então o tempo do fim está contido na 70 semana. E o livro selado, ele começa a descrever da profanação do templo, conforme nós vemos lá em Mateus. O tempo de angústia, o tempo da tribulação, é o que ele começa a descrever. Então nós comprovamos aqui que o tempo do fim é na 70 semana e que o livro selado começa a partir da assolação do templo. Então o conteúdo descrito no livro selado começa a partir da profanação do templo, ou seja, do início do reinado do anticristo. E isso nós vamos comprovar logo no primeiro selo. Quando nós estudarmos os selos logo a seguir, nós vamos comprovar isso aqui. Logo no primeiro selo, ele confirma que o livro selado começa logo após a profanação do templo, no início do reinado do anticristo. Aqui então nós temos os 7 selos. Cada selo é como se fosse um capítulo do livro que vai falando um determinado assunto. Nos próximos blocos nós vamos falar com detalhes sobre cada selo. Aqui nós queremos ressaltar que não existe uma cronologia entre os selos. Os selos não estão em ordem cronológica. Mas, por exemplo, no capítulo 6, no selo número 6, fala sobre a ira de Deus e a vinda de Cristo. O de número 7 fala sobre as trombetas. Então, o que acontece? As trombetas aconteceram antes da vinda de Cristo. Nós vimos aí no nosso gráfico que a 7ª trombeta vai anunciar a vinda de Cristo. Então, não pode ocorrer a vinda de Cristo e depois, na sequência, trocar as trombetas. Então, isso está errado, né? As trombetas vão ocorrer antes da vinda de Cristo, e a 7ª trombeta vai anunciar a vinda de Cristo. Então, com isso nós comprovamos que os selos, não existe uma cronologia sobre os selos. O selo é, na verdade, um assunto de um determinado capítulo que vai ocorrer nesse período entre a profanação do templo, né? Entre quando o anticristo assumiu o controle, quando ele começar a reinar, até a batalha do Armagedon. Então, os selos estão nesse período aí, estão sendo balizados nesse período, entre a profanação do templo, o início do reinado do anticristo, até a batalha do Armagedon. As trombetas é que tem uma sequência, e isso nós veremos em alguns blocos a seguir. Observem que os eventos contidos no livro selado começam a ser descritos a partir da assolação desoladora, ou seja, do início do reinado do anticristo. E ultrapassa as 70 semanas, ultrapassa até o nosso gráfico, porque após a batalha do Armagedon, o plano de Deus para os homens ainda continua. Mas não será objeto do nosso curso, nós precisaremos de outro curso para continuar falando sobre o que vai acontecer além do nosso gráfico, depois da batalha do Armagedon. Então nós constatamos que o que está descrito no livro selado começa com o reinado do anticristo, e isso será comprovado logo no primeiro selo. Aqui estão novamente os 7 selos. Nós vamos, a partir do próximo bloco, descrever detalhadamente cada um desses selos, para que vocês possam ter um bom entendimento do que significa cada um desses selos. O primeiro selo é um cavalo branco. Então, eu vou ler aqui em Apocalipse 6, 2. Vi então, eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Então esse cavaleiro montado num cavalo branco, ele recebeu uma coroa e apenas um arco. Então ele não recebeu nenhum tipo de arma. Então esse cavaleiro é o anticristo. Ele vai reinar em 42 meses, ou seja, foi-lhe dado autoridade para reinar durante aqueles 42 meses que começam no final dos tempos. Então muitos cristãos, erroneamente, eles acham que o cavalo branco é Jesus Cristo. Não, o cavalo branco não é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, quando Jesus Cristo morreu, quando Jesus Cristo nasceu, não é esse cavalo. Por quê?
Porque esse cavalo, ele vai desencadear uma série de eventos negativos, uma série de, vamos dizer, desgraças que vão acontecer sobre a terra. Então, ele marca o início do reinado do anticristo, onde várias assolações vão ocorrer, onde o povo de Deus vai sofrer uma grande tribulação. O segundo selo é o cavalo vermelho. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Então, esse segundo selo, esse cavalo vermelho, ele indica que no reinado do anticristo vão ter muitas guerras. E não vão ser aquelas guerrinhas, não. São guerras que vão realmente matar as pessoas. O terceiro selo é o cavalo preto, o cavalo da fome. Então vi, e eis que um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi-o como uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Então significa que nesse período, ou seja, no período do governo do anticristo, vai haver muita fome, os alimentos vão ser muito caros, vai haver uma escassez de alimentos. Então, isso é o que significa o terceiro selo, o cavalo preto, o cavalo da fome. Haverá fome no reinado do anticristo. O quarto selo é o cavalo amarelo, ou cavalo verde, como alguns assim dizem. Esse cavalo é o cavalo da morte. Eis que um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então, aqui vocês observam uma sequência. Vão vir guerras, essas guerras vão ocasionar fome, e essa fome e essas guerras, vão ocasionar morte. Então, existe uma sequência: as guerras, a fome e a morte. O quinto selo mostra as testemunhas de Jesus, aqueles que morreram ou vão morrer durante a tribulação. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa dos testemunhos que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, o quinto selo está mostrando que as testemunhas de Jesus, aqueles que morreram durante o período da tribulação. No sexto selo nós temos a vinda de Cristo e o tempo da ira. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então aqui no sexto selo nós temos a vinda de Cristo e o dia da ira. E no tempo da ira, no tempo da ira, serão derramadas as taças que se tem preparado para aqueles que têm a marca da besta. Então, após o arrebatamento, somente vão ficar aqui na terra os que tiverem a marca da besta. Então, esses vão sofrer o derramamento das taças da ira de Deus sobre essa terra.
O sétimo selo fala sobre as trombetas. Então, as trombetas elas serão tocadas durante o reinado do anticristo. Vão começar no começo do reinado e a última trombeta, a sétima trombeta, ela vai tocar no final dos 42 meses, no final das 70 semanas. E vai marcar a vinda de Cristo. Vai anunciar, essa sétima trombeta vai anunciar a vinda de Cristo. Então, essas trombetas são anúncios sobre a vinda de Cristo. Anúncios que serão derramados nessa terra, indicando que a vinda de Cristo está próxima. E vai terminar com o toque da última trombeta, que marcará a vinda de Cristo. Então vocês viram os selos, que são ações, que são eventos que vão ocorrer do início do reinado do anticristo até a batalha do Armagedon. Com a apresentação desses selos, vocês já podem montar um cenário de como será o governo do anticristo e também o que vai ocorrer um pouco depois desse reinado do anticristo. Aqui no gráfico nós temos o período em que as trombetas irão tocar, mas não nos é informado exatamente quando. O período será durante o reinado do anticristo, dentro dos 42 meses. Nós sabemos apenas que quando soar a última trombeta, a sétima trombeta, será o término das 70 semanas e ocorrerá a vinda de Cristo e os salvos serão arrebatados. O toque das trombetas será um evento que irá mexer com todo o planeta, então nós poderemos acompanhar. Aqui nós temos um resumo das 7 trombetas. Nos próximos blocos nós estaremos falando sobre cada uma dessas trombetas e mostrando o que vai acontecer quando for tocada cada uma dessas trombetas. Bom, na primeira trombeta, vamos ler aqui em Apocalipse 8, 7. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Então, na primeira trombeta, 1/3 da terra, 1/3 da vegetação de toda a erva verde será queimada. Então, muito provavelmente deve ocorrer tipo de uma chuva de meteoros que vai queimar 1/3 da superfície da terra e das árvores e também de toda a erva verde. Aqui nós temos a segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta. E como uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então aqui nessa segunda trombeta, que deve ser um meteorito, um grande meteoro, caindo sobre o mar. Então, essa montanha ardendo em chamas vai destruir 1/3 da vida marinha e vai afundar 1/3 das embarcações existentes na Terra. Então, imaginem só o tsunami que essa trombeta vai causar em todas as cidades litorâneas. Aqui nós temos a terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Bom, aqui está dizendo que uma grande estrela vai cair do céu. Provavelmente essa estrela, quando entrar na superfície da Terra, ela vai se desfazer, vamos dizer assim, e vai atingir as fontes das águas do planeta todo. E vai o quê? Tornar 1/3 das fontes das águas impróprias para o consumo. E diz que muitos homens morrerão por causa dessas águas. Então as águas vão se tornar amargas. Quem beber dessas águas que foram atingidas pela estrela irão morrer. Quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia quanto também a noite. Então,
o Sol, a Lua e as estrelas vão perder 1/3 do seu brilho. Vão ficar menos, vão ter a intensidade de luz que vai chegar aqui na Terra vai ser menor, ou seja, então vai ter uma certa escuridão. Isso vai atrapalhar no plantio, na fotossíntese das plantas, que vai ocasionar dificuldade para se ter plantações. Então isso vai gerar o que? Fome. Daí o cavalo, o terceiro cavalo, o cavalo preto, o cavalo da fome. Então vocês estão vendo que uma coisa está batendo com a outra. Aqui nessa quarta trombeta vai se ter dificuldade para ter as plantações, para fazer plantações. Por quê? Vai ter menos intensidade de luz do Sol, de luz das estrelas, vindo para a Terra. Aqui nós temos a quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço e do abismo. Então, essa estrela aqui é um anjo, né, que abriu esse poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com uma fumaça saída do poço escureceu-se o sol e o ar. E também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. Foi-lhes dado também não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Então, na quinta trombeta vai ser aberto o poço do abismo. Não sabemos exatamente como é esse poço do abismo. E desse poço do abismo vão sair gafanhotos que vão ferir os homens, vão ferir aqueles que têm a marca da besta. E esse ferimento é como se fosse de uma picada de escorpião, e as pessoas vão ficar sofrendo durante 5 meses. E durante esses 5 meses elas vão querer morrer, mas não vão conseguir morrer, vão ficar sofrendo durante 5 meses. Sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. E eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças de cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era a cabeça de leão, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíram da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Então aqui nós vamos ter a ação de 4 anjos. Mas, logicamente, esses 4 anjos não são anjos literais que vão vir aqui na Terra e fazer o estrago, como nós vimos aqui. Nós temos a fumaça, o fogo e o enxofre. Então, isso é característico de uma guerra. Então, provavelmente vai ter uma guerra que vai matar 1/3 da população mundial. Então, essa guerra vai matar 1/3 de toda a população mundial. Sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, aqui nós temos a sétima trombeta. Acontece a segunda vinda de Cristo e os salvos são arrebatados. Então vocês viram aí as 7 trombetas. Essas trombetas elas vão iniciar no começo do reinado do anticristo e vão terminar após os 42 meses, com a sétima trombeta, que vai marcar a segunda vinda de Cristo. Então as trombetas vão ocorrer nesse período. Nós não temos uma
indicação, não temos uma informação de quando exatamente elas vão ocorrer. Sabemos que irão ocorrer nesse período, no início do governo do Anticristo até o término do governo do Anticristo, após os 42 meses. Após esse período, após a vinda de Cristo, então nós teremos aí uma outra situação. Por quê? Os que forem salvos serão arrebatados e ficarão na terra somente aqueles que têm a marca da besta. Isso nós veremos no próximo bloco. Aqui nesse bloco nós veremos o que vai acontecer após a segunda vinda de Cristo. Então, com a segunda vinda de Cristo, os que são salvos serão arrebatados, serão tirados do planeta Terra, irão sair do planeta Terra, irão para o céu, juntamente com Cristo, e aqui na Terra somente ficarão aqueles que têm a marca da besta. Então, nesse período, entre a segunda vinda de Cristo e a batalha do Armagedon, serão lançadas as taças da ira de Deus. Então, esse tempo é denominado tempo da ira. Então, as 7 taças serão lançadas nesse período. E é o que nós veremos nos blocos a seguir. Como são essas taças? Como são cada uma dessas taças, que são os juízos de Deus que vão ser lançados sobre aqueles que têm a marca da besta. Primeira taça. Sairão úlceras perniciosas e malignas dos que têm a marca da besta. Então, nesse período, todas as pessoas que estão na terra têm a marca da besta. Então, todas as pessoas terão essas úlceras perniciosas e malignas. Segunda taça. O mar se tornará em sangue, e todos os seres viventes do mar irão morrer. Terceira taça. Todas as fontes de água se tornarão em sangue. Quarta taça. Devido ao intenso calor, o sol queimará as pessoas com fogo. Quinta taça. O reino do anticristo se tornará em trevas, e as pessoas morderão as suas línguas devido às úlceras que aparecerão nelas. Sexta taça. O rio Eufrates irá secar, e os exércitos do mundo irão se preparar para a batalha do Armagedon. Sétima taça. Então, terremoto como nunca houve na terra. Um terremoto que vai atingir todas as cidades da terra. Grandes chuvas de pedras do céu. As ilhas vão desaparecer. Os montes irão sumir. Então, a sétima taça é o término, o final de tudo que existe na terra. Porque a destruição vai ser muito grande. Então, provavelmente, essa taça ela vai acontecer no final da batalha do Armagedon. E vai destruir todos os habitantes desse planeta. Tudo que existe na Terra será destruído. Aqui então nós temos um resumo das 7 taças que nós já vimos nos blocos anteriores. Então, na primeira taça, as pessoas sofrerão de úlceras perniciosas e malignas. Na segunda taça, o mar se tornará em sangue e irá morrer todos os seres viventes existentes no mar. Na terceira taça, as fontes de água se tornarão em sangue. Na quarta taça, o sol queimará as pessoas com fogo. Na quinta taça, o reino do anticristo se tornará em trevas, e as pessoas serão acometidas de úlceras. Na sexta taça, o rio Eufrates vai secar, e os exércitos vão se preparar para o Armagedon. Na sétima taça, teremos um grande terremoto, chuva de pedras, as ilhas e os montes irão sumir. Nós já vimos que, após o toque da sétima trombeta, haverá a segunda vinda de Cristo. Ou seja, após os 42 meses do reinado do anticristo, haverá o toque da sétima trombeta. Isso vai coincidir também com o término da profanação do templo. E após esse período da segunda vinda de Cristo, nós teremos o tempo da ira, que nós já vimos aí o derramamento das taças. Então, após a sétima trombeta, após a segunda vinda de Cristo, nós teremos o tempo da ira. Faltou ver o que significa as bodas do Cordeiro e a batalha do Armagedon. Então, é isso que nós veremos nos próximos blocos. Nós saberemos o que vai acontecer durante as bodas do Cordeiro e também como será a batalha do Armagedon.
As bodas do Cordeiro é uma festa que vai se realizar no céu com os salvos que foram arrebatados e também com os salvos de todas as gerações. É descrito em Apocalipse 19 como uma festa de casamento entre Deus e a sua igreja, ou seja, entre Deus e os que foram salvos. Esta festa vai celebrar a majestade e a glória de Deus. No capítulo 19 de Apocalipse, nós temos o detalhe de 2 banquetes, ou seja, de 2 festas. A primeira festa, o primeiro banquete de casamento entre a noiva e o cordeiro, ou seja, uma festa entre Deus e os salvos, nos versículos 1 a 9. São as bodas do cordeiro. A segunda festa é um banquete da queda da prostituta e dos agentes do dragão, versículos 17 e 18. De um lado nós vemos o céu em grande exaltação, participando das bodas do Cordeiro, e de outro nós vemos um grande terror, com as aves do céu sendo convidadas a comerem a carne dos adoradores da besta, aqueles que foram seduzidos pela prostituta. Então nós teremos 2 festas, uma festa de alegria, que vai ser no céu, vão ser as bodas do Cordeiro, os salvos com Deus, e aqui na terra vão ser lançadas as taças, e vai ter uma festa de terror, onde as aves do céu são chamadas para comer a carne daqueles que têm a marca da besta. Isso nós veremos no próximo bloco, na Batalha do Armagedão, onde nós vamos ler um texto bíblico, e aí vocês vão entender bem o que eu falei aqui neste bloco. Batalha do Armagedon. A Batalha do Armagedon é a guerra final entre as forças dos governos da Terra, liderados pelo Anticristo, contra Deus. Aqueles que ficaram na Terra após a segunda vinda de Cristo irão se unir para lutar contra Deus. A Batalha do Armagedon acabará de vez com o Anticristo e com todos os exércitos humanos. As forças de Deus lutarão diretamente, de forma sobrenatural, contra as forças do Anticristo e dos reis da Terra, e os vencerão. Então, a Batalha do Armagedon será a batalha final, a última batalha. Aqueles que ficaram aqui na Terra, aqueles que têm a marca da besta, vão se unir para lutar contra Deus. Vamos ler Apocalipse 19, de 17 a 21. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto os pequenos como os grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então nós vemos aqui, numa primeira instância, no começo desses versículos, que o anjo está chamando as aves do céu para comer a carne daqueles que têm a marca da besta. Numa segunda instância, nós vimos que a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. E o restante dos exércitos que têm a marca da besta são mortos e servem de banquete para as aves do céu. Então aqui nós temos, vamos dizer, a segunda festa que vai acontecer, que é uma festa de terror, uma festa para as aves do céu comerem a carne daqueles que adoraram a imagem da besta, aqueles que tiveram a marca do anticristo nos seus corpos. Então esta é a batalha do Armagedon. Aqui temos o gráfico que começamos a montar no curso Daniel Linha do Tempo, com todas as informações sobre o final dos tempos até a Batalha do Armagedon. Com as informações obtidas nesse curso, você poderá montar os cenários que irão se desenvolver no período entre o Acordo de Paz até a Batalha do Armagedon, passando pela profanação do templo, início do reinado do Anticristo e segunda vinda de Cristo. O que irá ocorrer nesse período foi mostrado com grande riqueza de detalhes,
no gráfico que foi construído neste curso. O objetivo de Deus é que as pessoas não sejam pegas de surpresa pelos eventos que irão ocorrer durante o período do reinado do Anticristo. Sabendo o futuro e tendo ciência do que vai acontecer, os cristãos, aqueles que não aceitarão a marca da besta, poderão se preparar e não serão surpreendidos pelos acontecimentos deste período. O conhecimento que foi apresentado neste curso faz parte do plano de Deus para a humanidade e não termina na batalha do Armagedon, mas continua até chegar à Cidade Santa, quando viveremos a eternidade com Deus. Continue estudando as profecias para que você possa saber como passar o tempo da tribulação e também para conhecer o que vai acontecer após a batalha do Armagedon. Sugiro que você faça o curso Sobrevivência na Tribulação. Procure nosso canal, pois neste curso ensinaremos como Deus vai proteger os cristãos verdadeiros, aqueles que não aceitarão a marca da besta, a passar o período da tribulação. Que Deus abençoe a todos. Olá, irmãos, ajude-nos nesse projeto de divulgar a palavra profética, para que um número cada vez maior de pessoas possa conhecer o que nos foi deixado por Deus. Inscreva-se neste canal, dê um joinha, bata no sininho para que tudo que seja postado chegue até você. Compartilhe os vídeos nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp. Prepare-se para passar esse momento tão importante da história, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.